Boa noite a todos. Hoje nós vamos começar o capítulo 2 da obra Estude Viva. E a mensagem de hoje, ela chama Tua Mensagem. Esse capítulo, ele traz como base a questão 918 do Livro dos Espíritos e o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 24. O que é que traz nessa base, né, que eles, tanto André Luiz quanto Emmanuel, trouxeram para nós? Na questão, no item 24 do Evangelho, ele vai falar de infelicidade. Que tipo de infelicidade nós normalmente temos ou normalmente damos valor? Então, às vezes, a falta de recurso financeiro, às vezes, um desejo que nós queremos ter muito, seja conforto, seja poder, às vezes, até mesmo um vício, a gente vai colocando isso como itens para realização nossa que possam nos trazer felicidade. Mas esse item 24, eles vêm nos dizer exatamente o contrário, que aquilo que a gente considera como felicidade é exatamente o que é perecível, o que vai ficar aqui na matéria. Então, por exemplo, eu só vou ser feliz quando eu me aposentar. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir comprar aquela casa. Eu só vou ser feliz quando o meu salário atingir um patamar. Eu só vou ser feliz quando eu atingir um determinado cargo. E aí, nesse item, ele explica assim, que a gente está iludido, às vezes, muitas vezes, na ilusão de achar que a felicidade, ela tem por base essas questões materiais. Por quê? Porque considerando a eternidade, considerando sermos nós seres espirituais, isso tudo vai ficar. Então, aí ele traz na indagação, estaríamos construindo, então, a felicidade sobre algo que vai ficar? Algo que nós não temos controle, nós vamos deixar o corpo, nós vamos deixar a casa, vamos deixar o carro, tudo aquilo que a gente construiu de material vai ficar. Só vamos levar aquilo que foi construção interior. Então, ele fala nesse item, Kardec, que nós nos iludimos e construímos uma felicidade que, na verdade, ela é uma infelicidade, porque aí eu tenho que olhar para a vida com um olhar de espírito imortal. Eu tenho que olhar para a vida com um olhar assim, o que é que eu estou construindo de valores interiores, de valores do espírito, que é exatamente aquilo que eu vou levar comigo. Quando eu deixar o corpo físico, eu retorno para a minha pátria espiritual e eu levo comigo tudo aquilo que são valores meus. Isso é felicidade. Então, ele fala que muitas vezes nós reclamamos, ficamos tristes, ficamos depressivos, ficamos angustiados por questões que nós entendemos como sendo questões que geram infelicidade, mas na verdade não. Então, quando eu construo aquilo que é o meu mundo interior, aquilo que são valores do espírito, que fazem as potências da alma, né, as minhas potências florescerem, frutificarem, aí eu estou construindo, de fato, a felicidade real. Porque essa felicidade que eu construo com base naquilo que é material e que eu vou ter que deixar, às vezes apego a pessoas, a relacionamentos, a cargos, né? Apegos que a gente tem, nós vamos deixar. E aí eu construo a felicidade com base nisso. Isso é que é infelicidade. E a felicidade real é aquela que eu construí com base no meu mundo interior, ou seja, naquilo que eu desenvolvi dos meus potenciais da alma. Então, isso é o que ele fala lá. E na questão 918 do Livro dos Espíritos, que é os caracteres, né, do ser humano de bem, da perfeição, está lá no capítulo da perfeição moral, que é o caráter do ser humano de bem, o que é que essa questão vai trazer para nós? Exatamente aquela pessoa, o ser humano, que construiu valores do espírito. O ser humano que pegou os potenciais que ele tem da alma e desenvolveu nessa vida, ou na jornada espiritual. Por quê? Nós entendemos aqui, enquanto seres espirituais, que nós não temos apenas uma vida. Nós temos a eternidade afora, para fazer todo o nosso processo de aperfeiçoamento. E nessa questão, então, ele traz quais são os potenciais da alma? O que que eu preciso desenvolver para construir o caráter do ser humano de bem? Porque essa questão 918, ela está relacionada com o capítulo 17 do Evangelho.
que fala, né, do ser humano de bem lá. Então, qual é o caráter? O que é que ele traz aqui? Quais potências da alma eu desenvolvo, eu devo dar atenção para construir a felicidade real? Porque enquanto eu estou dando atenção apenas àquilo que eu vou ter que deixar, aquilo que é material, e eu vou ter que deixar para voltar para a minha pátria espiritual, para voltar para o meu mundo espiritual, enquanto espírito imortal, isso é uma felicidade que ela é momentânea. Então, eu fico muito feliz quando eu viajo. É uma alegria momentânea. Eu fico muito feliz porque eu tive uma promoção no meu trabalho. Tudo isso são alegrias momentâneas. Mas aquilo que eu estou construindo de fato, que constrói felicidade, que nada que aconteça ao meu redor, nada que aconteça dentro da minha casa, nada que aconteça no meu trabalho, ela tira essa felicidade que eu já tenho no meu espírito, a minha paz de espírito, a minha felicidade, a minha serenidade. Isso é uma felicidade construída com base nos valores do espírito, nas potências da alma. Essa ninguém vai tirar de nós. No entanto, o material, eu posso perder um cargo a qualquer momento, eu posso perder recurso financeiro a qualquer momento, eu posso terminar um relacionamento afetivo, alguém da minha família pode partir. Então, são coisas que vão ficar, né? Que eu não tenho controle sobre elas, mas a felicidade que eu tenho controle é o que eu construo dentro. Sendo assim, qual que é o caráter? O que é esperado? O ser humano de bem é aquele que pratica. Eu achei muito curioso, quem tiver com o livro dos Espíritos aberto, olha a palavrinha mágica. Pratica, não é aquele que conhece, aquele que ouviu falar, aquele que entendeu, aquele que leu, aquele que pratica, ou seja, pôs em prática, pegou da teoria, tirou do raciocínio, da ideia, da mente, do pensamento e passou a viver. Pratica a lei de justiça, amor e caridade. Pratica na sua maior pureza. Ah, Sandri, mas eu acho que tá um pouco longe ainda de eu ser esse ser humano de bem. Sim, nós estamos numa jornada construindo, mas próximo nível da Terra pede espíritos bons. Então, ainda que a gente não esteja conseguindo praticar 100% a lei de justiça, amor e caridade, a gente tem que estar conseguindo praticar alguma coisa dessa lei. Porque a gente está no caminho da jornada, no caminho de uma Terra que vai passar para o próximo nível, não é? Regeneração e depois bons espíritos, numa Terra regenerada e de toque. Então, pratica a lei de justiça, amor e caridade. Mas o que contempla justiça, amor e caridade? Então, eu preciso ser benevolente, bondoso, generoso com todos. Eu não posso ser bondoso apenas com as pessoas que eu amo da minha família. Eu tenho que ser bondoso com quem estiver ao meu redor, quem cruzar o meu caminho. É isso que eles estão falando lá, com todos, sem ficar escolhendo. Não vou ser bondoso só com quem é da minha religião. Não, mas no teu cotidiano, lá na academia, lá no seu trabalho, qualquer lugar que você frequentar, você vai conhecer pessoas que têm etnia diferente, que têm religião diferente. E aí, a gente vai ser bondoso, respeitoso. Então, benevolência, pede que a gente seja justo. Justo é agir de acordo com o que está proposto na lei, de acordo com o dever, ser justo. Eu não posso, para eu me dar bem em alguma coisa, prejudicar o outro, aí eu estou sendo injusto. Ah, eu estou fazendo isso aqui, mas isso aqui é só para beneficiar 2, 3, 10 vão ser prejudicados. Estou sendo injusto. Então, né, praticar a justiça, a bondade com todos. Fala também para a gente aqui, né, que nós devemos respeitar o outro do jeito que nós queremos ser respeitados. Compreender o outro como queremos ser compreendidos. Ai, mas o outro tem tantas imperfeições. Nossa, ele é tão teimoso, ou ele é tão ciumento, ele é tão invejoso. Nós também temos nossas limitações. Nós também temos nossas imperfeições. Então, precisamos ser compreensivos. Precisamos ter empatia. Está lá em Mateus 7,12, né? Tudo que desejais para o outro, fazei, né? Para você, tudo que desejais para você, fazei também para o outro.
Jesus deixou isso escrito, Mateus 7,12, para a gente não esquecer. Pediu para nós não nos vingarmos. Não sejamos vingativos. Porque se alguém nos fez um mal, se alguém nos prejudicou, se alguém trouxe, né, algo assim que, poxa, feriu meu coração, foi injusto comigo, me ofendeu, né? O que a gente faz? A gente pode ter uma oportunidade de silenciar, ou ter uma oportunidade de se vingar, e a gente não se vinga. Então, o homem de bem, aquele que está construindo, desenvolvendo as potências da alma. Quando a gente fala potências da alma, gente, são virtudes, tá? Bondade é uma virtude, é uma potência da alma. Amor é uma virtude, é uma potência da alma. Paciência é uma virtude, é uma potência da alma. Ser generoso também, ser bondoso também. Não se vingar, você está sendo generoso, você está sendo empático. O que você está pensando? O mal que ele fez é reajuste com a lei, necessidade de reajuste. Ele pode ser mal, ele pode ser ofensivo, eu não. Por que eu vou pagar na mesma moeda para eu me igualar à mesma maldade? Então, não se vingar. E Jesus também pede para nós a indulgência. E a indulgência é exatamente a misericórdia, né? Que é pedido para o ser humano de bem. Pensem o seguinte, eu sei que na mente de vocês devem estar pensando assim, ai, nossa, não vou dar conta, é muita coisa para fazer. Mas se a gente começar já a pensar sobre essas coisas, comparar como nós estamos, nesse ponto aqui eu já estou 50%, nesse ponto aqui eu estou 30%, o que dá para eu avançar? Esse aqui é um ponto que é desafiador para mim, então vou focar bastante nele, vou me esforçar muito nele para melhorar aqui. Pensem o seguinte, porque não fiquem colocando, Jesus está muito longe, nossa, Chico Xavier está demais, está lá no... Não, gente, a gente não pode pensar assim, a gente tem que pensar assim, estamos aqui estudando para sermos mais lúcidos, para termos mais discernimento e para construir e desenvolver as potências da alma. Ainda que seja desafiador, e é mesmo, ainda que a gente vá acertar e vai errar, tudo bem, mas a gente está aqui para isso. Então, esse é o caráter que é esperado. Indulgência. Só vou falar assim, indulgência. Todos nós somos imperfeitos. Temos qualidades e virtudes e temos imperfeições. Eu sou muito bondoso, mas sou ciumento. Eu sou super generoso e paciente, mas eu sou tão invejoso. Então, a gente tem as duas coisas. Entenderam? Então, a gente vai tentar, por esforço de vontade, de consciência lúcida, e melhorando nesses pontos, que são nossos pontos de atenção, de desenvolvimento necessário para a alma. Esses são os valores da alma que constrói a felicidade plena, a felicidade sobre a rocha, e não aquela infelicidade que é a ilusão que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item que a gente falou anteriormente. Então, indulgência, só pensem assim, ó, toda vez que você for avaliar se você está sendo indulgente ou não, você pensa na história da mulher adúltera. Você tem condição de atirar pedra em alguém? Então, toda vez que você for julgar, toda vez que você for, né, julgar, não ter indulgência com o outro, é fazer o julgamento. Aí você já pensa assim, mulher adúltera, atire a primeira pedra quem estiver sem pecados. Eu tenho condição de atirar pedra? Nunca errei? Nunca vou errar? Nunca ofendi? Nunca vou ofender? Não tenho condição de fazer isso, porque estamos todos num processo de melhora, de aperfeiçoamento. Então, eu não vou fazer esse julgamento e vou procurar ser indulgente, compreendendo que aquele irmão, aquele amigo, ele tem essa imperfeição aqui, esse defeito, né, que é uma fala mais popular, mas ele também tem uma qualidade tão linda. Então, a gente procura olhar por esse olhar, que é o olhar do Mestre, é o olhar do Cristo. Então, essa é a base que eles trazem aqui, tanto André Luiz quanto Emmanuel, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos ler tua mensagem, que é a mensagem, a primeira é a do Emmanuel, a segunda é do André Luiz. Eu vou ler a tua mensagem inteirinha, porque ela é mais curta, e vou explicar. E aí depois nós vamos para consciência e conveniência, tá certo? E aí a gente vai fazer a reflexão aqui do texto. Então, quem não está com o livro, a mensagem foi colocada lá no grupo. Vamos lá. Tua mensagem.
tua mensagem não se constitui apenas do discurso ou do título de cerimônia com que te apresentas no plano convencional. É a essência de tuas próprias ações a exteriorizar-se de ti, alcançando os outros. Sem que percebas, quando te diriges aos companheiros para simples opiniões em torno de sucessos triviais do cotidiano, estás colocando o teu modo de ser no que dizes. Ao traçares ligeira frase num bilhete aparentemente sem importância, derramas o conteúdo moral do teu coração naquilo que escreve, articulando referência determinada, posto que breve, apontas o rumo de tuas inclinações, em adquirindo isso ou aquilo, entremostras o próprio senso de escolha, elegendo distrações, patenteias por elas os interesses que te regem a vida íntima. Aí, ele vai fazer o fechamento de tudo isso que nós lemos. Reflete na mensagem que expedes diariamente, na direção da comunidade. As tuas ideias e comentários, atos e diretrizes voam de ti ao encontro do próximo, à afeição das sementes que são transportadas para longe das árvores que as produzem. Cultivemos amor e justiça, compreensão e bondade no campo do espírito. Guarda a certeza de que tudo quanto sintas e penses, fales e realizes, é substância real de tua mensagem às criaturas. E é claramente pelo que fazes às criaturas que a lei de causa e efeito na Terra ou noutros mundos te responde em zelando por ti. Olha que mensagem. Então, eu quero fazer aqui uma reflexão, fazendo um link com duas abordagens. Primeira abordagem, ele fala que tudo, desde um bilhete pequenininho, desde uma mensagem que a gente lança lá no WhatsApp, desde, né, uma ligação que você faz, que você fala com alguém, desde uma publicação que você faz, não tinha redes sociais aqui nessa época, né, mas uma publicação que você faz lá no seu Instagram, no seu Facebook, enfim, tudo é uma mensagem que diz respeito a você. Essa mensagem, qualquer ela, de qualquer forma que ela vier simples, maior, menor, ela diz respeito a quem você é e o que está dentro do seu coração, dentro da sua mente. Então, ele pede um ponto de atenção aqui. Mas eu quero fazer o link das sementes. Olha que interessante. Ele diz que toda ideia, toda palavra, toda atitude são sementes. Achei isso muito curioso. O link que ele fez é como se nós estivéssemos plantando o nosso jardim espiritual. Nós já usamos essa metáfora aqui, em algum outro estudo. Nós temos um jardim espiritual, cada um de nós. E essas sementes que eu estou lançando no solo de quem? Do outro. O meu jardim espiritual, ele é composto das sementes que eu estou plantando em mim, dos potenciais da minha alma que eu estou desenvolvendo, mas eu não consigo desenvolver meus potenciais sem o outro. Então, o Emmanuel traz para nós a seguinte metáfora. Eu lanço sementes no solo do coração dos outros. As palavras que eu falo são sementes que eu estou lançando lá. A minha mensagem, a minha atitude, as minhas ações, meu comportamento, a forma como eu trato, como eu lido como eu lido com as pessoas, como eu lido com as situações, são todas sementes que eu estou lançando no coração do outro, no jardim do outro. Todo mundo tem um jardim espiritual.
não é? Principalmente nessa existência agora. Aí fica a reflexão para nós, para nós. Quais sementes eu estou lançando no coração do outro, no jardim espiritual do outro? Sementes de violência? Sementes de ódio? Sementes de impaciência? Violência? Agressividade? De inveja? De ciúmes? Ou eu estou lançando sementes de bondade, de generosidade, de paciência, de alegria, de bom humor? Tem sementes de mau humor também. Sementes de bom humor. Sementes que levam alegria, que levam à concórdia. Ou sementes que levam à discórdia. Sementes que levam à paz, à calma, à serenidade. Ou sementes que levam o total descontrole, a total discórdia no ambiente, a total desequilíbrio emocional do ambiente das pessoas. Então, todo mundo aqui está transportando sementes. O que o Emmanuel está chamando a atenção, que não pensem que você falar mal das pessoas, falar para as pessoas, seja uma violência verbal, também é violência. Seja uma violência real, física. O que for, é a nossa mensagem que está indo através dessas sementes. No solo, no jardim das outras pessoas, ou seja, no coração delas. E ele faz o fechamento final. Essas sementes que você lançou no solo do outro, no coração do outro, no jardim do outro, ela gera causas e efeitos. Ela gera consequências. Então, eu não vou lançar sementes de ódio, de violência, de maldade, de traição, de infidelidade no solo, no coração do outro, sem que isso gere consequências para o meu jardim espiritual, para a minha jornada espiritual. Aí ele fez o link. Sementes que eu planto no coração do outro, boas, consequências boas. Boas sementes, bons frutos. Causas ruins, sentimentos inferiores, comportamentos inadequados, voltados, né, para a maldade, para o ódio, para a violência, para a vingança, para a falta de compaixão. São sementes que eu lanço no outro e que geram consequências ruins. Para quem? Para o outro e para mim. Então, ele fala que nesse momento em que eu lanço as sementes, eu sou alcançado pela lei de causa e efeito. Nós já comentamos algumas vezes o que seria a lei de causa e efeito. E aí, eu até depois, anotem aí, né? Não sei se todos entendem quando nós falamos em lei de causa e efeito, mas aí, no momento em que a gente for abrir aqui para comentários e tirar dúvidas, vocês me questionem, porque às vezes eu posso estar falando aqui, né, e aí, sei lá, 15 está entendendo, mas tem 15 que ainda está em dúvida sobre o que seria essa lei de causa e efeito. Então, eu vou falar aqui, mas depois, no momento que eu abrir para perguntar, perguntem, se vocês não entenderam, se ainda há dúvida com relação ao que é essa lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito é o seguinte, não tem como, toda atitude minha, ela gera uma causa. E gera um efeito, uma consequência, não é? Então, por exemplo, bebi um pouco dessa água. Consequência, diminuiu minha sede e diminuiu a água. Então, um exemplo simples do que é causa e consequência. Mas vamos lá, na nossa jornada espiritual. Se eu feri, se eu magoei, se eu prejudiquei, de alguma forma, eu causei dor, eu causei dano no outro, eu terei que me reajustar com a justiça divina, com a lei divina. Isso é causa e efeito. Pode ser efeitos bons? Lógico. Se eu faço tudo de melhor, se eu procuro fazer o meu melhor em ajudar pessoas, em ser calmo, em ser paciente, em ser generoso, procuro, né, me esforçar, força de vontade, precisa de coragem, precisa de fé. Me esforço para ser o melhor que eu posso, ajudo todo mundo, procuro, né, controlar meus impulsos. Eu estou me esforçando, eu estou gerando causas boas. Mas nem sempre a gente gera só causas boas. Queremos muito só gerar boas.
Mas quando geramos causas que não são boas, que feriram, prejudicaram o semelhante, seja numa traição, seja num cargo que eu tirei de alguém indevidamente, seja num valor financeiro, né, que eu acabei pegando algo que não era meu e prejudiquei alguém, sei lá, tirei o cargo de uma pessoa, fiz a pessoa perder o emprego por uma maledicência, fiquei falando mal, enfim, qualquer tipo de dano ou dor que eu causo no outro, haverá necessidade de reajuste com a lei. Então, eu vou apenas mencionar o que é o reajuste com a lei, né? Só lembrar, nós já falamos aqui, mas temos pessoas, amigos novos no grupo. Então, é necessário o quê? Quando eu feri a lei, quando eu causei dor e dano no outro, que é essa lei de causa e efeito. Ou seja, eu gerei um efeito que causou uma consequência, ou efeito que causou dor no outro. Preciso me reajustar com a justiça divina, com a lei divina. Vou precisar do quê? Está lá no livro Justiça Divina segundo o Espiritismo, capítulo 7, que é o Código Penal da Vida Futura, item 16. São 33 artigos, vamos dizer assim, desse Código Penal da Vida Futura. Eu oriento, para quem está empenhado em estudar, quer aprofundar os nossos estudos, peguem esse livro e leiam o Código Penal da Vida Futura inteiro. Capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Capítulo 7, item 16. É o que vai falar do arrependimento, reparação e expiação. Então, esse é o reajuste. A gente vai precisar, primeiramente, se arrepender de ter feito aquilo, entender que a gente realmente errou, falhou, porque às vezes a gente não consegue ainda entender, tá, gente? Tem gente que está plantando sementinhas que não são boas, gerando consequências que não são boas, mas ainda não se deu conta que está fazendo mal para o outro. Então, no momento que toma essa consciência, é necessário arrependimento, é necessário reparação, reparar aquele mal praticado, né? Seja nessa existência, seja em outra existência. A gente procura reparar com uma ação boa, uma ação no bem para aquela pessoa. E a expiação, onde a gente inverte a posição, estávamos nessa condição aqui e praticamos o mal. Nós vamos ter que voltar para aquela condição. Mas para voltar para aquela condição, eu vou ter que passar por experiências que eu consiga aprender aquela lição, né? Às vezes, invertendo a posição, estar na condição que aquela pessoa estava quando eu não observei, quando eu aferi, eu passo por aquilo para me tornar mais experiente, não como uma punição, mas para eu tornar mais experiente, mais sábio, e volto para aquela condição para continuar minha jornada espiritual. Sem eu passar por esse processo desses 3 passos, não dá para a gente continuar a nossa jornada espiritual. Então, eu vou precisar, né, do arrependimento, da reparação e da expiação. Por favor, quem puder, leiam. É importante, são 33 artigos do capítulo 7. Bom, então isso é o que o Emmanuel traz para nós. A nossa mensagem, nosso modo de proceder, de agir, de tratar as pessoas, de relacionar, nossas ideias, nossos pensamentos, nossas falas e nossas ações, nossos comportamentos, geram, né, transportam sementes para o jardim espiritual do outro, que podem ser boas ou más. Se forem boas, tá ótimo, geramos consequências e efeitos bons. Se não for boa, se for ruim, causou dor ou dano, a gente tem que reajustar com a lei. Para reajustar, precisamos arrependermos, reparar e expiar. Depois, quem ainda tiver dúvida com relação a isso, não fiquem com receio de perguntar, tá, gente? Às vezes a gente está falando aqui, achando que todo mundo entendeu e não entendeu. Então, é para perguntar mesmo. Quanto mais vocês perguntarem e tirarem dúvidas, mais eu sei que vocês estão aqui empenhados em aprender mesmo aqui, tá? É isso. Agora vamos para consciência e conveniência. Consciência e conveniência foi a parte que foi explorada por André Luiz. Nessa consciência e conveniência está relacionado com o que o Emmanuel trouxe, que é o meu modo de proceder, o meu modo de agir na vida, tá certo? Aí o André Luiz vai trazer algumas reflexões sobre isso, que eu vou dividir em 3 partes, porque também é uma mensagem comprida. Então, a primeira parte, eu vou ler. As boas soluções nem sempre são as mais fáceis e as manifestações corretas. Nem sempre as mais agradáveis. O que isso quer dizer? Muitas vezes, agir no bem,
Muitas vezes, não vingar-se, muitas vezes, ser indulgente é desafiador para nós. Não é fácil, porque às vezes a gente tem que passar por cima daquela tendência que a gente já vem repetindo há muitas vidas, ou nessa vida inteira, de querer se vingar. Ah, não, pisou no meu calo. Como é que é o ditado popular que o povo fala? Pisou no meu calo, eu sou muito bonzinho, mas pisou no meu calo, né? É assim que o povo fala, então. Mas aí a gente começa a pensar que a gente não quer mais ser assim, que a gente quer fazer diferente, a gente não quer mais se vingar, não quer pagar o mal mais com o mal. Agora eu quero pagar o mal com o bem. Aí, por isso que é difícil, por isso que ele fala que nem sempre é fácil. A trilha do acerto exige muito mais as normas do esforço maior, grava isso, esforço maior, que as saídas circunstanciais dos atalhos de oportunismo. Nos mínimos atos, negócios, resoluções ou empreendimentos que você faça, busque primeiro a substância post-mortem. O que significa isso? Depois da morte. A substância da imortalidade, a substância do espírito imortal, do ser espiritual. Não fique pensando apenas com o olhar material, pense sob o olhar espiritual, né? Quando deixa tudo aqui, você continua a sua jornada. Então, é isso que ele está falando aqui. De que se reveste, porquanto sem ela, seu tentame será superficial e sem consequências produtivas para o seu espírito. Então, ele está falando que nem sempre mudar, modificar, transformar, fazer diferente, querer ser um ser humano de bem é fácil. E não é mesmo. Mas ele fala que exige um esforço maior. Continuar tudo do jeito que está é mais fácil. O que é mais confortável? Eu ser como eu sempre fui ou eu ter que mudar um jeito, um modo de tratar as pessoas, por exemplo? É mais desconfortável. Vai requerer de mim o quê? Coragem, fé, disciplina e um esforço muito grande da minha vontade. Um querer, uma persistência, uma resiliência, um persistir. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir. Entende, gente? Então, é disso que ele está falando. O esforço maior recai na questão 909 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos falam. Kardec pergunta, mas será que é possível mesmo eu conseguir domar minhas paixões, meus vícios? Será que eu dou conta? Os Espíritos respondem, sim, com pouco esforço. O problema é que o esforço de vocês é muito pouco. Então, aqui, para mudar, para ser, né, poder mandar mensagens, sementinhas do bem para o outro, eu preciso de um esforço maior da minha parte. Não apenas dos lábios, mas do coração, daquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Hoje, como ontem, a criatura supõe-se em caminho tedioso, tão só quando lhe falta alimento espiritual aos hábitos. A alegria que dependa das ocorrências do terra a terra não tem duração. A alegria real dimana da intimidade do ser. Então, ele está falando assim, tudo aquilo que eu estou construindo, que é terra a terra, ou seja, eu estou vinculando a minha alegria e meu contentamento apenas naquilo que é material, né? Na casa que eu tenho, nos imóveis que eu tenho, no dinheiro que eu tenho, na viagem que eu faço, né? Nas roupas, na minha aparência. Se eu estiver baseando a minha vida nisso, a nossa alegria não é real. Então, ele diz que a alegria real é aquela que é construída no meu mundo interior, não é no terra a terra. Porque no terra a terra, tudo que a gente tem aqui no terra a terra vai ficar. Até o corpo físico vai ficar. Todo o cuidado que às vezes a gente tem, né, com o corpo, com a aparência, vai ficar. O que não vai ficar? As potências da alma que eu consegui desenvolver. Então, a alegria real dimana da intimidade do ser. É o que eu construí aqui dentro. É isso que vai me trazer a minha alegria real. Não há espetáculo externo de floração sem base na seiva oculta. Meditação elevada, culto à prece, leitura superior, conversação edificante constituem adubo precioso nas raízes da vida. O que ele está falando aqui? Que a gente precisa, para construir espiritualidade no dia a dia, não esquecer que somos seres espirituais. Nós não somos apenas matéria, terra a terra.
para eu não me esquecer, para eu alimentar o meu espírito, porque muitas pessoas se sentem tristes, angustiosas, é como se desse um tédio, como se tivesse um vazio. Eu preciso, então, para começar a preencher esse vazio, eu preciso preencher com espiritualidade. Porque se eu sou ser espiritual, eu não posso preencher isso só com matéria, só com alimento material, não é? Só com, às vezes, academia, só com as coisas da matéria. Eu preciso alimentar o espírito. E aí ele traz aqui uma receitinha para a gente. Olha que legal. Ele fala a meditação elevada. Então, assim, eu refleti sobre quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Qual foi a minha construção ao longo dessa existência? Hoje, até hoje, o que eu fiz? O que eu plantei para o espírito? O que eu já transformei que é bacana? O que eu preciso transformar ainda que essa forma de agir e de ser e de tratar ainda fere o ser humano, fere o outro? O que eu preciso dar uma trabalhada nisso? Então, isso é meditação elevada. Prece, que a gente falou, leitura superior, leitura edificante. Então, eu leio aquilo que pode me acrescentar algo. Quanto tempo eu estou tirando do meu dia para ler? 30 minutos? 5 minutos? 10? Dá para a gente tirar 15 minutos para uma leitura boa? Leitura superior? Dá, gente. A gente precisa de disciplina, vontade forte. Ai, peraí que está desligando aqui meu note. Só um minutinho. Constitui adubo precioso nas raízes da vida. Ou seja, isso tudo constitui adubo para o nosso jardim espiritual, para o nosso espírito. Precisamos alimentar o espírito diariamente, senão corremos o risco de sofrer, de às vezes cair numa tristeza, numa ansiedade, numa angústia, um vazio existencial, falta alguma coisa. A gente precisa de substância espiritual para não sentir esse vazio, esse tédio, essa angústia. Precisamos disso. É isso que o André Luiz está falando para nós. Na segunda parte, ele fala assim: ninguém respira sem os recursos da alma, todos carecemos de espiritualidade para transitar no cotidiano, ainda que a espiritualidade surja para muitos, sob outros nomes nas ciências psicológicas de hoje, que se colocam fora dos conceitos religiosos para a construção de edifícios morais. À vista disso, criar costumes de melhoria interior significa segurança, equilíbrio, saúde, estabilidade à própria existência. Debaixo de semelhante orientação, realmente não mais nos será possível manter ambiguidade nas atitudes. O que é ambiguidade nas atitudes? Eu falo uma coisa, faço outra. Aparentemente, eu sou uma pessoa bondosa e generosa, mas é só aparência, mas por dentro, os meus sentimentos, os meus pensamentos, eu ainda vivo essa ambiguidade, não é? De não viver aquilo que eu prego, de não viver aquilo que eu estou estudando, que eu estou aprendendo. Em cada ambiente, a cada hora, para cada um de nós, existe a conduta reta, a visão mais alta, o esforço mais expressivo, a porta mais adequada. Atingindo esse nível de entendimento, não mais é lícita para nós a menor iniciativa que importa a distinção indevida ou segregação lamentável, porque a noção de justiça nos regerá o comportamento, apontando-nos o dever para, com todos, na edificação da harmonia comum. Estabelecidos por nós em nós mesmos, os limites da consciência e conveniência, aprendendo que felicidade, para ser verdadeira, há de guardar essência eterna. Então, ele fala que para nós construirmos segurança, saúde, equilíbrio, nós precisamos alimentar o nosso espírito, precisamos colocar espiritualidade no nosso cotidiano. O que é isso? Colocar espiritualidade no nosso cotidiano é
pensar sobre as potências da alma, as virtudes que nós temos que desenvolver diariamente, em cada palavra, em cada contato, em cada relacionamento, em cada ambiente que eu tramitar, em qualquer lugar onde eu estiver, na padaria, no mercado, no condomínio, no meu trabalho, na casa espírita, em outro templo que eu tiver religioso, em qualquer lugar, eu tenho que ter espiritualidade, que é desenvolver os meus potenciais. Aí a gente vai estar com saúde, equilíbrio, né? Que ele fala aqui, equilíbrio, saúde, estabilidade. E ele fala que felicidade, eu achei tão linda essa frase. Felicidade para ser verdadeira há de guardar a essência eterna. Se alguém puder digitar essa frase lá no grupo, pode, se alguém puder fazer isso para mim, aí coloca lá para gente, felicidade para ser verdadeira há de guardar a essência eterna, com um coraçãozinho. O que quer dizer isso? A verdadeira felicidade é aquela que eu conquisto através das conquistas do espírito, através do desenvolvimento das nossas virtudes. Essa sim é uma felicidade plena. Essa é uma felicidade que ninguém, em nenhuma existência, em nenhum momento da minha vida, seja física, seja espiritual, vai tirar de mim. Então tem que ter essência eterna. Tem que ser construção do espírito. Constrangidos a encontrar a repercussão nessas obras, além do plano físico, do que nos servirá qualquer euforia alicerçada na ilusão? De que nos vale o compromisso com as exterioridades humanas, quando essas exterioridades não se fundamentam em nossas obrigações para o bem dos outros? Se a desencarnação nos poupa, não poupa a ninguém? Cogitamos de felicidade, paz e vitória, mas escolhamos a estrada que nos conduz a elas, sob a luz da realidade que nos norteiam a vida do espírito, de vez que receberemos de retorno, na educação da morte, todo o material que despachamos com destino aos outros, durante a jornada terrestre. Então, ele está resumindo aqui, de que adianta, muitas vezes, eu participar de ações, de situações que são apenas exteriores, atitudes exteriores em que eu não trabalhei nada no meu mundo íntimo, eu só estou fazendo ação, atividade e ação exterior, mas o meu mundo interior continua exatamente igual. Continuo do jeito que eu sou, continuo pensando como eu pensava, continuo agindo como eu agia, tratando as pessoas do mesmo jeito, me relacionando do mesmo jeito. O que vai acontecer? No retorno, ele fala, no retorno, nós vamos receber que material lá no retorno, no mundo espiritual? Aquele material que nós dirigimos aos outros, ou seja, as sementes que plantamos nos corações dos outros. Volta para o mesmo contexto que o Emmanuel trouxe para nós. Não basta para nenhum de nós o contentamento de apenas hoje. Não basta pensar só no hoje, só nessa existência. É preciso saber se estamos pensando, sentindo, falando e agindo, para que o nosso regozijo de agora, ou seja, nossa alegria, nosso contentamento de agora, seja também alegria, regozijo, contentamento depois. Ou seja, tudo aquilo que eu estou construindo agora vai chegar até mim, né? Tudo aquilo que eu despachei como semente, como material para o outro, vai retornar para mim, no meu retorno, porque nós não vamos ficar aqui, né? Essa é apenas uma passagem, nós estamos aqui em viagem momentânea, passageira. Mas o que estamos despachando para os outros? Isso é o que nós vamos encontrar quando nós cruzarmos a linha aqui do retorno para o mundo espiritual. Então, que nós possamos refletir sobre quais sementes eu estou plantando no jardim espiritual do outro, porque seremos alcançados pela lei de causa e efeito, e toda felicidade construída apenas no terra a terra é uma felicidade que pode desmoronar em qualquer tempestade. Mas a felicidade em que eu construo as potências da alma, as virtudes, a bondade, né, o caráter do ser humano de bem, a bondade, a compaixão, a misericórdia, a indulgência, tudo isso, a não vingança, a oração diária, tudo isso me leva
a ter consequências boas, me leva a construir a felicidade sólida, a felicidade plena, essa que ninguém nunca vai conseguir tirar. Porque pode estar caindo o mundo na minha frente, as pessoas podem estar me atacando, me ferindo, mas eu sou feliz, porque eu construí a felicidade do espírito no meu mundo interior. E isso ninguém pode tirar. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, as reflexões desse capítulo. E nós vamos, então, agora passar para